Fala, povo de Deus, o meu nome é Márcio Garcia, eu estou aqui para estudar a Bíblia com vocês. E o tema de hoje é a felicidade existe e Deus também, né? Antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Grandioso Deus, grandioso Pai, iremos estudar esse tema, a felicidade existe, Deus também. Que alguém que não conhece esse tema, meu Pai, que possa ser alcançado, meu Pai, que essa pessoa também possa ser transformada pelo poder do Teu Santo Espírito. Isso eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Felicidade existe, Deus também, né? Já vou começar com uma pergunta, né? Você já parou para pensar sobre Deus? É interessante. Eu às vezes paro para pensar sobre Deus, né? Mas eu com o meu pensamento não consigo chegar tão longe, né? Porque Deus é tudo o que eu posso imaginar, né? Aí diz aqui, alguns falam, né? Não creio em Deus porque não vejo. Existem muitas pessoas assim, não creem em Deus porque não vê, né? Não tem uma experiência com Deus, né? Não tem um relacionamento com Deus, né? Mas há muitas coisas que cremos sem vê-las, como por exemplo, a eletricidade, o vento e o amor, né? São algumas coisas que a gente crê. A gente não precisa ver para crer, mas a gente vê é, entre um relacionamento entre um pai e um filho, que existe um afeto, entre a mãe e um filho, né? Entre amigos existe afeto, né? Então é a parte do amor, né? A... Tem a parte do vento também, né? A parte do vento a gente não vê, mas quando ele sopra a gente sente o vento, né? A gente quando ele sopra, balança as árvores, né? A gente vê lá as ondas do mar, né? Como é que ela fica balançando. Isso tudo é o vento, né? E a gente crê que ele existe. Agora, por exemplo, você vai imaginar você estando numa área de construção civil, um exemplo, que é a parte onde eu trabalho, né? Eu às vezes trabalho, tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas do ramo de eletricistas, né? E às vezes eu ajudo eles a passar o fio ali, né? E eles fazem todo o trabalho, a manutenção da elétrica, né? Agora, eu vejo o fio, eu vejo a lâmpada, eu vejo a tomada, mas eu não vejo o que? A energia. Então ele vai ligar essa energia, ele vai colocar esse fio em um lugar, onde esse fio vai fornecer energia para toda a casa, né? Então quando você acende a lâmpada, você vê que é a presença da energia, né? A energia está lá, né? E assim vamos continuar, né? Aqui eu tenho aqui um pequeno relatozinho, né? Um pequeno tema que diz assim: um sábio incrédulo caminhava pela praia, pensando como poder compreender a Deus. De repente, viu uma criança que com uma concha tirava água do mar e a esvaziava num buraquinho na areia. Então ele perguntou: o que você está fazendo, garoto? Quero colocar toda a água do mar neste buraco, falou o menino. Ah, exclamou o sábio. É justamente com o oceano infinito do conhecimento de Deus, querendo colocá-lo na minha mente finita. A gente não pode compreender Deus, né? Deus é como se Deus fosse o oceano, né? Ele é tão longânimo, ele é tão amplo, tão grande, que a gente não pode compreender. Não pode entrar na nossa mente, né? Para ficar na mente, né? O amor de Jesus por você é infinito. Saiba, meu irmão, que o amor de Deus por você é infinito. Jesus veio morrer na cruz do Calvário para te salvar. Saiba, você pode ser o maior pecador, mas ele ama você. Ele tem um propósito de te salvar, né? Vamos continuar aqui. As circunstâncias podem separar amigos. As ondas desassossegadas do vento
mar podem rolar entre nós e eles, mas nenhuma circunstância ou distância alguma pode nos separar do Salvador. Estamos onde estivermos. Ele se acha à nossa mão direita para sustentar, manter, proteger e animar. Maior que o amor de uma mãe por seu filho é o de Cristo por seus remidos. Isso está escrito lá no livro Ciência do Bom Viver, página 72, né? Veja que o amor de Deus é grande, né? Vamos lá para a primeira pergunta. Há quanto tempo Deus existe? Eita, é complicado, né? É complicado saber quanto tempo Deus existe. As pessoas não podem botar um tempo, né? Mas a palavra de Deus, ela fala o tempo de Deus, né? Vamos analisar aqui no Salmos 90. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmos 90. Versículo 2. Salmos 90, versículo 2. Irmãos, diz a palavra de Deus assim. Se você já abriu, irmão, glória a Deus. E vamos ler a palavra de Deus, né? Que diz assim: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eita, Deus é eterno. Não existe tempo para Deus. Existe tempo para o ser humano, né? O ser humano vive até os seus 70 anos, até os seus 100 anos. É o máximo, né? 100, 120, é onde pode chegar, é o máximo. Mas Deus é eterno. Deus é eterno, né? A próxima pergunta é uma pergunta muito maravilhosa. Diz assim: quais são as três pessoas da Trindade? Essa aí, você, meu irmão, sabe. Você vai responder assim logo de cara. Mas eu convido você a abrir lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Prestou atenção? A palavra de Deus diz a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele aparece o Filho, né? Jesus Cristo. E o amor de Deus, a segunda pessoa, né? E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E seja com cada um de nós, né? Essa comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus, né? E a graça do Senhor Jesus seja com cada um de nós, né? A terceira pergunta diz assim: qual é a maior virtude de Deus para nós? Qual é a maior virtude? Vamos imaginar qual é a maior virtude de Deus para nós? Eu convido você, meu irmão, a abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8. Se você já abriu, meu irmão, né? Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que virtude que Deus tem. Se você quer saber se você conhece a Deus, então você vai saber pelos seus frutos. É um dos frutos do Espírito Santo, o amor. Se você ama, você conhece a Deus, né? Eu poderia abrir aqui rapidamente no livro de Gálatas, né? Em Gálatas, capítulo... Se eu não me engano, é o capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, né?
A gente poderia continuar lendo, mas eu quero mostrar que este é um fruto do Espírito de Deus, o amor, né? Aí você também compreende que você tem o Espírito Santo de Deus, porque você tem amor pelas pessoas, né? Você ama as pessoas, né? Outro verso interessante também está lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, que diz a palavra de Deus, que Deus derrama o seu amor sobre nós. Vamos ler? Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi ortogado. Em outras palavras, quando ele fala ortogado, quer dizer que o Espírito Santo que nos foi dado, né? O amor de Deus nos é dado. A essência de Deus é derramada em nosso coração, porque o amor de Deus é essência em nosso coração. É essência no meu coração, é essência no seu coração, meu irmão. Precisamos de Deus. Precisamos pedir a Deus todos os dias: Pai, derrame desse amor no nosso coração, derrame da sua essência no nosso coração. No nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E vamos para a próxima pergunta. Onde a justiça de Deus se revela, né? Eu já estou aqui no livro de Romanos, eu só vou voltar aqui umas 2 páginas. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? A justiça de Deus se revela no evangelho. É por isso que nós devemos estudar a palavra de Deus. Nós devemos buscar cada dia mais a palavra de Deus. Porque a justiça está aqui, ó. A justiça está aqui. Neste livro sagrado. Está na palavra de Deus. Vamos para a próxima pergunta. Qual é a promessa de Deus para nós? Agora nós iremos lá para o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Qual é a promessa de Deus para nós? Capítulo 13, versículo 5 diz assim: Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha que promessa maravilhosa. Olha que promessa maravilhosa. Ele diz assim: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é a promessa de Deus. Ele está com você, meu irmão. Ele está comigo. Ele está com você. Nós temos que crer, nós temos que confiar. Nós temos que buscar esse Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Amém? Vamos para a próxima pergunta. Além de nosso amigo, como Deus se considera em relação a nós? Né? Além de nosso amigo, Deus é nosso amigo, né? Mas ele se considera algo a mais a nosso respeito, né? Vamos abrir a Bíblia lá no livro de 1 João, que é as cartas, né? De 1 João, capítulo 3, versículo 1. Diz mais ou menos assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Olha, nós somos chamados de filhos de Deus. Eu me lembro de um verso, né? Que na palavra de Deus, lá no livro de João mesmo. Agora eu vou para o Evangelho. Que a gente só passa a ser chamado filho de Deus a partir do momento que nós aceitamos a Ele, né? Vamos ver João,
capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, nós temos que receber a Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Primeiramente, nós temos que receber a Jesus Cristo, né? Aí Deus vai dar o poder para nós sermos chamados de filhos de Deus, né? A saber os que creem no seu nome. Nós temos que crer. Nós temos que crer que nós somos filhos de Deus pela fé. Para ser restaurado esse relacionamento entre cada um de nós e Deus. Pela fé. Né? Somos filhos de Deus. Ele é nosso Pai, né? Ele é nosso Pai e nós somos seus filhos, né? Essa é a relação que Deus tem para conosco, de pai para filhos. Nós somos filhos de Deus, né? E vamos para a próxima pergunta. A próxima e última pergunta diz assim: o que devemos fazer como amigos de Deus? O que nós devemos fazer como amigos de Deus? Vamos abrir lá no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Versículo 14. Olha o que Jesus diz, é maravilhoso esse texto. E é um texto que nós temos que guardar no nosso coração, né? Ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amém? Seja feita a vontade de Deus, né? Essa aqui foi a lição de hoje, né? Mas antes de acabar essa lição, vamos fazer a minha decisão, a sua decisão hoje, né? Essa aqui foi a minha decisão no passado, né? E continua sendo minha decisão hoje. Mas eu creio que essa hoje vai ser sua decisão também, né? Que diz assim, mais ou menos assim: quero conhecer mais amplamente o amor de Deus. E desejo estudar a Bíblia para compreender o plano de Deus para a minha vida. Amém? Ontem eu passei o estudo, o Manual da Felicidade, que é a palavra de Deus, né? E se você quer encontrar a felicidade, a verdadeira felicidade, você tem que ler a palavra de Deus, né? Porque é ela que fala do amor de Deus. É ela que fala que Deus existe. Sem a palavra de Deus, nós não conheceríamos a Deus, né? Sem os profetas que foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia, nós não teríamos conhecimento da palavra de Deus. É que são coisas que nós devemos analisar, né? Hoje existe a ciência, né, que diz que Deus não existe. Hoje eles botam Deus de lado e hoje as pessoas estão estudando um pouquinho sobre evolucionismo, né? Sobre a teoria da evolução, né? E depois que eu passei a estudar a palavra de Deus, eu vi que não tem como existir a teoria da evolução. Mas a teoria de um Deus que realmente existe. Esse Deus não é uma teoria, esse Deus é um Deus que existe. A gente tem que analisar pela criação que ele criou, né? Você veja que existem as estrelas nos céus, elas estão lá, elas estão lá pela ordem natural que Deus criou, para com que elas ficassem lá. Você veja, o Sol fica no seu lugar, né? Ele não pode se aproximar da Terra, para com que a Terra não venha a queimar, né? A Lua também não pode se aproximar, ela tem a sua lei, ela tem que ficar ali naquele lugar, né? Porque se ela ficar mais próximo da Terra, ela também pode causar danos à Terra também, né? E muitas outras coisas. Se a gente for estudar mesmo, nos aprofundar, nós vamos descobrir muitas coisas, que até a própria ciência tem mostrado para cada um de nós, né? A gente vê que o mar também não transpassa os seus limites, né? Tudo ordem de Deus, tudo perfeito no seu lugar, né? Por isso que eu digo, Deus existe. Acredite nisso, meu irmão, que Deus existe e que Ele pode fazer uma transformação poderosa na sua vida. Amém? Vamos fazer uma breve oração para terminar?
Grandioso Deus, grandioso Pai, descobrimos através da Tua palavra que o Senhor existe. Descobrimos, meu Pai, através de Tua palavra que o Senhor é amor. E que se nós amamos as pessoas, se nós amamos ao Senhor, nós conhecemos ao Senhor. Agora, se nós não amamos, nós não conhecemos ao Senhor. Mas hoje, meu Pai, nós descobrimos maravilhas da Tua palavra, meu Pai. Abençoe este ouvinte que está ouvindo este vídeo, meu Pai. Que ele possa ser preenchido pelo poder do Teu Santo Espírito, meu Pai. Que ele possa estudar a palavra de Deus, a Bíblia, meu Pai. Abençoe, meu Pai, a cada pessoa que olhará para este vídeo, meu Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.